E graças ao meu bom Deus, o GP de São Paulo está aí. Fala galera, meu nome é Helmut Lins, o nome do meu amigão é Amigão e você está no De Olho no Grid. Então, gente, nesse vídeo a gente vai falar algumas coisas do GP de São Paulo, o que São Paulo fez, o que a organização da F1 fez, o que foi feito no autódromo. Vamos falar também dos horários da Fórmula 1 nesse final de semana, porque teremos corrida sprint. E no final desse vídeo, por favor, fiquem até o final, porque a gente vai colocar um vídeo que muita gente já conhece, mas é um vídeo emocionante. Para mim é o vídeo mais emocionante da Fórmula 1, tá? Que é a vitória do Ayrton Senna aqui no Brasil. Então vale a pena a gente assistir de novo, tá bom? Então é isso aí, vamos lá. Então, meus amores, como eu já te falei, o GP de São Paulo está chegando e a cidade já está entrando no clima. Interlagos, palco de tantas emoções, está se preparando para mais uma corrida que promete ser histórica. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as mudanças que estão rolando no autódromo e tudo que a organização está fazendo para garantir que o evento seja ainda mais especial e seguro para todo mundo. A cidade já começou a se vestir para o grande GP. As ruas ao redor de Interlagos já está sendo decorada, você já consegue ver bandeirolas nas árvores, enfim. Como diz a organização da Fórmula 1, abre aspas, a vibe é de celebrar a velocidade, fecha aspas. E ainda, a organização está proporcionando, gente, uma experiência para os fãs, com pontos de ativação que vai ficar ao redor do autódromo. Além disso, teremos uma revisão nos protocolos de segurança, porque não é só o visual que está importando. Ano passado teve um problema grande quando um forte temporal trouxe danos às estruturas e gerou preocupações. Aí, a organização do GP de São Paulo fez inúmeras obras para fortalecer todas as áreas críticas. Foram melhorias estruturais, incluindo novas coberturas, mais resistentes e mais fortes. Medidas especiais para garantir a segurança dos fãs também nas arquibancadas e nas áreas VIPs. Além da segurança de todos os preparativos para o GP, o traçado de Interlagos também está recebendo ajustes. O novo asfalto foi testado e aprovado pelos engenheiros da Fórmula 1, garantindo ainda mais aderência para os nossos belíssimos carros. Além disso, as zebras estão com uma cara nova, pintadas com mais cores vibrantes para ajudar a dar aquele toque lindo, especial no horário da transmissão. Esses detalhes das zebras coloridas, que são uma inovação, vão tornar o visual muito mais atrativo. E, gente, a gente também não pode esquecer que a corrida de São Paulo ela é sempre emocionante, sempre é muito diferente. Geralmente chove, né? Para esse final de semana não está tendo previsão de chuva, mas a gente não sabe, né, o que pode acontecer. E o mais especial, o mais gostoso é que Red Bull, McLaren e principalmente a Ferrari estão na luta, estão brigando, então promete esse final de semana maravilhoso que vai rolar aqui pra gente. Agora vamos pro nosso calendário que ficou aqui do lado o tempo todo, beleza? E aí depois assista aqui até o final que a gente preparou um reprise da vitória do Ayrton Senna aqui em Interlagos, beleza? Olha só, na sexta-feira, olha aí do lado, tá? Na sexta-feira a gente vai ter o treino livre 1, que vai ser às 11h30 da manhã. Isso na sexta-feira. E aí vai ter a classificação da corrida sprint, também na sexta-feira, 3h30 da tarde. No sábado, a gente vai ter a sprint, que vai ser 11 horas da manhã, e o treino classificatório da corrida de domingo, que vai ser 3 horas da tarde. E aí, dia 3, domingo,
às 2 horas da tarde, a tão esperada corrida, o tão esperado GP de São Paulo, que vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Não vamos perder, beleza, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva, coloque aí nos comentários o que vocês acham, como é que vai ser essa corrida. A gente vai ler, vai comentar os comentários de vocês, beleza? Se inscreva no canal, curta o vídeo. É isso aí, estou dando voltas, mas porque eu estou muito empolgado e muito feliz com esse grande prêmio de São Paulo, beleza? Então é isso aí, um beijo e fique aí com o vídeo que a gente fez para vocês. Falou? Valeu! Ayrton Senna vem passando, completa 70 voltas, aí vem Senna, é a volta de número 71, aí vem Ayrton Senna, é o Brasil na frente! Aí vem Ayrton Senna. Aí Ayrton Senna na metade da última volta. Ele já viu a câmera posicionada e fez um sinal de V de vitória. Aí vem Senna, o Brasil na frente. Ayrton Senna está no S. Ayrton Senna vai para o bico de pato. Bandeiras agitadas. Em verde e amarelo em todo o circuito, ele dá um tchauzinho para a câmera. Últimas curvas para Ayrton Senna. Ele vem pela subida. Mihail Ridazzi aguarda com a bandeira quadriculada. Aí vem Senna na reta. É o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton, Ayrton, Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! Ele pega a bandeira, repete o ritual. Vai Ayrton Senna, vai a loucura, arquibancada em Interlagos. A chuva veio na hora certa. E quando ela voltou, com menos carro, Senna levou no braço, fez a ultrapassagem em cima de Damon Hill. Ele pega uma bandeira maior. Ayrton Senna vive mais um momento de glória no circuito de Interlagos. Vence pela segunda vez o Grande Prêmio do Brasil. Brasil! Contra o imenso favoritismo das Williams. Faz a festa no Brasil, Ayrton Senna. Hill é o segundo, Schumacher é o terceiro. Ayrton Senna faz a volta da vitória, lentamente. Ele assume também a liderança do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Largou na terceira posição. O público invade a pista. Ninguém mais segura a torcida em Interlagos. Aí vai Senna. Lentamente, cada torcedor oferece uma bandeira do Brasil para ele. Schumacher ali a seu lado. Os carros todos vão ficando ali junto de Ayrton Senna. É uma loucura, ele não tem mais por onde passar. Fica complicado para Senna seguir. É o carinho da torcida brasileira que invade a pista, que quer estar próximo de seu ídolo. Senna dá um show em Interlagos. Sem carro, com extrema dificuldade. Agora complicou porque o carro parou. No meio do povo ficou Ayrton Senna. Ele não tem mais por onde sair. Deve estar ali esgotado, sentindo dentro do carro. Não consegue mais sair do lugar. Ninguém controla mais a torcida. Alguns têm mais calma, tentam afastar. O Senna está ali dentro. Segurança tenta chegar ali. Ayrton Senna fica preso dentro do carro. Tá meio assustado ali, tá nervoso o Senna. Lá na reta oposta, muito longe ainda de chegar. Senna vence no Grande Prêmio do Brasil. Hill é o segundo, Schumacher é o terceiro, Herbert é o quarto, Lundell é o quinto, Zanardi é o sexto.
Aí a colocação daqueles que chegam e que completam o Grande Prêmio do Brasil. As arquibancadas lá pelo outro lado. Todo mundo invadindo a pista. Os fiscais ficam ali, tentam ajudar o Senna, tentam impedir, pedem que a torcida se afaste, para que ele possa completar a sua volta, para que ele possa trazer o carro para os boxes. Chega o carro de resgate, 2 carros de resgate, envolvido pela torcida, pela empolgação, pela loucura do torcedor, o piloto brasileiro Ayrton Senna. Que vitória de Senna! A chuva veio na hora certa. Prost ficou na chuva. Senna tomou a iniciativa de botar o pneu biscoito primeiro. Tomou a iniciativa de voltar para o pneu liso primeiro. Com o pneu liso, foi para cima de Damon Hill. Controlou o ímpeto de Damon Hill. E depois deu um show de pilotagem. Abrindo e abrindo sempre. Botando vantagem. Senna é o líder do Mundial. 16 pontos. Prost é o segundo com 10. Hill é o terceiro, ao lado de Blundell com 6 pontos. Ayrton Senna vence pela segunda vez o Grande Prêmio do Brasil e é líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Senna nos braços do povo. Uma imagem inédita na Fórmula 1. Ele larga o seu carro na pista, sinaliza para sua torcida, vive mais um momento de glória, faz a alegria de sua torcida e de todo o Brasil. E vem no carro de resgate. Todo mundo na pista. É uma loucura generalizada em Interlagos. Ainda maior do que a vitória de Senna em 91, quando pela primeira vez ele venceu no Grande Prêmio do Brasil. Ayrton Senna volta no safety car. Volta acenando para sua torcida. Volta acenando para a torcida brasileira. Ele não se contém e vai para fora do carro. Senna é isso. Ele é toda emoção. É todo coração. Esta é a grande paixão de sua vida. Ayrton Senna, um vencedor. Vence no Grande Prêmio do Brasil, numa corrida que todos imaginavam ser uma festa marcada para o Williams. Senna dá a volta por cima. Explode em alegria Ayrton Senna. Faz a festa do Brasil com a vitória de Senna no Grande Prêmio. E como estaria essa hora o coração de Ayrton Senna depois da vitória? Aí vai ele no carro. Você que acompanha os batimentos do Senna, 60, depois 195 na hora da chuva, 180 na hora do pega. Quer saber como é que está o coração dele? Explodindo de alegria. 143 o batimento. No momento em que ele já deveria ter baixado a temperatura. É uma volta de consagração diferente. O carro ficou no meio da pista. E o Senna poderia estar ali dentro do carro, respirando, descansando. Mas tenho certeza que ele faz questão de retribuir o carinho. Porque durante toda a semana, os jornais estampavam que Prost dominava os treinos, que a Williams seria imbatível, que poderia e deveria ser uma festa da equipe inglesa, da equipe de Frank Williams e do francês Alain Prost. Mas nós sentimos aqui, nesses 3 dias, o torcedor dizia, vai dar. Nós dizíamos, é difícil, falta carro. E o torcedor dizia sempre, vai dar, ele vai chegar. Chegou, levou, a festa é dele e de toda a torcida, aqui no autódromo e acompanhando no Brasil inteiro. Ayrton Senna da Silva, tricampeão mundial. Ayrton Senna da Silva, vencedor do Grande Prêmio do Brasil. Ayrton Senna, líder do Mundial de 93.
Ayrton Senna chega à sua 37ª vitória. Quase que o torcedor é atropelado ali, enlouqueceu, entrou na frente dos carros. É sem dúvida alguma a mais longa volta de consagração de uma vitória. Aí vai Senna. E a música da vitória, o tema da Fórmula 1. Senna é show. E Senna deu mais um show em Interlagos. Ele não nega o cumprimento. Alguém que conhece, ali é conhecido. E essa é a imagem de um esportista. E esse deve ser sempre o espírito de um esportista. Com todas as vitórias, com 3 títulos mundiais, recordista em tantos itens da Fórmula 1, que já ganhou muito dinheiro, segundo ele mesmo, Senna diz, mais do que pode gastar. E essa não é a preocupação. Um esportista que teria tudo para estar realizado e acomodado. Mas não. Aí está Ayrton Senna, fazendo as pazes com a vitória. Vai se demorando para chegar ao pódio. E agora o Senna vai passar aqui à frente da arquibancada principal. Ele acena para a torcida. Sorriso aberto, lágrimas nos olhos. Um cortejo para a chegada de Ayrton Senna aos boxes de Interlagos. Ele ainda arrumou mais uma bandeira em verde e amarelo. Aí vai Senna, de bem com a vida, de bem com o torcedor, e o torcedor feliz da vida. A torcida canta. Olê, 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 Senna, Senna. Vai ser difícil controlar essa torcida na hora do pódio. Aí o Brunserrat nunca viu isso na Fórmula 1. O belga nunca viu isso. Pede para fechar. Pede para fechar a porta do box, da garagem. Fez sinal ali para a câmera. Está irritado o Brunserrat. É que talvez a frieza do dirigente, a sua própria origem, não consiga entender o que é isso. O que é esse calor, o que é essa explosão, o que é essa emoção, o que é esse descontrole tão típico de nós brasileiros. Talvez o Brunserrat, talvez não, seguramente ele não vai entender. Aí o Senna, direto pro pódio. Ron Dennis com ele. E o Ron Dennis deve estar pensando, como é que eu vou perder essa fera? Como é que eu vou deixar de renovar o contrato dele? Senhoras e senhores, aí o anúncio oficial. que irão participar da premiação vão receber com muito carinho e uma grande salva de palmas o maior automobilista de todos os tempos, pentacampeão do mundo. E hoje, Anunciado, Juan Manuel Fangio. Pentacampeão do mundo, Fangio. Juan Manuel Fangio. Recebemos também. Ele faz a entrega a Ron Dennis. Senhor Reginaldo Bufaisal, presidente da CBA. Ayrton Senna faz questão de dar um abraço no mestre Fangio. Senna, que quando foi tricampeão do mundo, fez questão de, na volta ao Brasil, parar em Buenos Aires, jantar com Fangio. O respeito do tricampeão mundial do brasileiro Ayrton Senna com o pentacampeão mundial Juan Manuel Fangio. A torcida não para. E o hino nacional brasileiro.
Aí a execução da introdução do hino nacional brasileiro. Temos ainda que ter do hino inglês em homenagem à McLaren. Aí Ayrton Senna e os gritos de é campeão, é campeão. Torcedor se fantasia de Senna, de macacão, com todos os stickers promocionais, com o capacete e a bandeira do Brasil. Senna, Hill e Schumacher, o tricampeão e a nova geração desta fantástica Fórmula 1. Os troféus já foram entregues. O locutor oficial dizendo que os troféus foram entregues. E nós vamos já para o momento da champanhe. Senna fala com Hill. Onde deu a champanhe, gente? Senna, Hill e Schumacher. Senna vai ali para cima de Fangio. As autoridades, o prefeito Paulo Maluf, que está por lá também. O presidente da CBA, Reginaldo Bufaisal. E aí Ayrton Senna faz a festa com seu povo. A champanhe até que saiu fraca, depois de uma corrida de tantas emoções. Aí Ayrton Senna. Vai abandonar o pódio. Nossos repórteres estão por lá pela pista. Ele joga a bandeira em verde e amarelo. Olha para onde jogar o seu boné. Imagine a briga para ficar com esse.